Alô, medo? Faz tempo que a gente não se fala, né? É que eu te liguei pra dizer que eu conheci alguém. Sim, eu não tenho retornado mais as suas ligações. É que tudo mudou na minha vida. Esse alguém que eu conheci, ele tem me consolado, tem me dado forças. Me disse que o choro pode até durar uma noite, mas que a alegria virá pela manhã. Ele tem me encorajado nesses tempos difíceis. Ele diz que eu posso confiar nele. É por isso que eu tô te ligando, pra dizer que eu e você não combinamos mais na cidade. Sim, eu sei. A minha situação atual, ela parece ser impossível, mas a presença dele tem me preenchido. Falou também pra eu descansar nele, porque não há tempestade que ele não possa acalmar. Oi? Sim, eu abri os meus olhos. Enxergo além dessa dor. Estou conseguindo encarar o amanhã. É por isso que eu não tenho te ligado mais. Porque ele tem o poder para mudar todas as coisas. Ele prometeu que estará comigo para sempre. Amém? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Que bênção estar aqui de novo. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, né, Guilherme, da Thaís, e juntamente com toda a igreja, assim, de confiar, né, para me trazer a mensagem mais uma vez, né, nesta noite, para nós estarmos, assim, aprendendo do Senhor, enchendo, né, do amor de Deus. Porque muitas coisas, queridos, que nós, às vezes, não ouvimos, nós esquecemos. Então, quando nós ouvimos os louvores, a palavra de Deus, né, ouvimos que Jesus, né, que Deus é amor, amados, nós colocamos em nossa mente, nós colocamos em nossos corações e nós praticamos a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus. No tema, esse tema é muito glorioso, né? Que eu vejo que é o que mais a igreja precisa para estar contaminando, né, este mundo. Nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em 1 João, no capítulo 4. Vamos ler do versículo 13 ao 20. Graças a Deus. Vamos colocar em pé? Amém? Nossa, a igreja está tão... Vocês estão felizes ou não com Cristo? Graças a Deus. Então, vamos dar o brado de vitória primeiro, amém? Então, vamos todos juntos. O sangue de Jesus nos garante vitória, a alegria do Senhor é... Glória a Deus, é a nossa força, essa é a alegria do Senhor. Só uma vez, o sangue de Jesus nos garante as vitórias. A alegria do Senhor é a nossa força de permanecer neste amor, amém? Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em 1 João, no capítulo 4, do versículo 13 ao 20, que diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, e ele em nós, e que nos deu, ou melhor, em que nos deu o Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que conhece, ou melhor, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo
Ele é também, nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Amém? Podeis vos assentar. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Né? Nós damos passo, né, para frente. Nós seguimos aquilo que o Senhor tem assim falado com as nossas vidas e determinado na palavra dele. Nós vemos, querido, que a chave aqui desse versículo, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Hoje é o segundo dia, né, dessa conferência, de consagração, ou melhor. E nós vemos, amados, que sem a consagração, nada, né, nós podemos sem ela. Sem a consagração em Deus. Nós sabemos que a consagração é nós deixarmos aquilo que não agrada a Deus. E seguirmos, né, pela palavra de Deus, amando uns aos outros. Esse é o segundo dia, né, noite, né, desta consagração, né, que é pare de gritar, por uma atenção vazia, e preste atenção no que preenche. Né? Prestar atenção naquilo que preenche, naquilo que vai para frente, naquilo que dá sustentáculo às nossas vidas, para a glória do Senhor. E nós lemos a palavra de Deus, ouvimos os louvores, falando tanto em nossos corações, queridos, e nós vemos que é para nós prosseguirmos neste amor. Muitas vezes, amados, nós queremos a atenção de Deus, mas não temos um relacionamento genuíno com Ele. Por isso o Senhor nos alerta todos os dias, quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, quando nós, amados, assim, consagramos as nossas vidas a Ele, deixando aquilo que impede as nossas vidas, aquilo que o mundo está gritando para nós adquirirmos, aquele que não tem uma força como a palavra do Senhor tem. Como, queridos, nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para Ele, nós vemos, amados, que nós crescemos a cada vez mais. Nós não ficamos nas mesmices. E vemos que o medo vem por falta de relacionamento com Deus. Vemos que o medo mencionado no versículo refere-se a um medo que nos impede de amar e confiar plenamente em Deus e nos outros. Esse medo faz nós pararmos. O medo faz nós ficarmos sempre na mesmice. O medo, amados, não faz nós avançarmos. Mas quando nós temos relacionamento com Deus, quando nós olhamos, amados, o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário, que venceu todos os medos por nós, nós caminhamos, nós não olhamos para trás. Nós, amados, temos força em Cristo Jesus para a honra e glória do nome dEle. E vemos que nós não contaminamos com este mundo, amados, que coloca medo nas nossas vidas, que coloca medo na igreja do Senhor. E quando a igreja tem uma visão, queridos, em Cristo Jesus, a igreja anda em novidade de vida.
Como eu tenho visto esta igreja andando em novidade de vida. E eu creio, amados, que lançou fora todo medo. Quando nós olhamos aqueles que estão caminhando, amados, nós vemos que o medo não deixou eles pararem. Não deixou a igreja do Senhor parar. E nós temos que colocar em nossa mente, em nossos corações, não deixar o mundo nos contaminar. Não deixar, amados, aquilo que o mundo está oferecendo nas redes sociais. Nós vemos quantas pessoas perdem tanto tempo gritando por uma coisa que não vai trazer edificação, nem para as nossas vidas, e nem para o nosso lar, e nem para a igreja do Senhor. Às vezes perde tanto tempo nas redes sociais e esquece, amados, de ter esse relacionamento com o Senhor. E se nós, amados, não vigiarmos, o amor esfria. O amor, amados, esfria e nós ficamos a desejar diante do Senhor. Por isso, nós devemos consagrar as nossas vidas, deixar aquilo que perece, mas buscar aquilo que prevalece para sempre, para a glória do nome do Senhor. Porque Ele nos chamou para isso. E esse relacionamento, amados, nós temos que ter para a glória do Senhor, com Jesus, com o Espírito de Deus, que não está só no nosso lado. Eu creio que todos aqui já conhecem a palavra de Deus, já recebeu Jesus no coração, mas Ele está dentro de nós, e Ele quer agir através de nós, para a glória do Senhor. E o mundo vai nos conhecer, que nós somos de Jesus, se nós tivermos este amor dentro de nós, e praticarmos para a glória e para a honra do nome dEle. E nós vemos, queridos, que a falta de relacionamento com Deus, nós vemos que traz medo. Nós vemos esse versículo aqui mencionado, no capítulo 4 de João. Nós vemos, amados, que refere-se ao medo que nos impede de amar e confiar plenamente em Deus e nas outras pessoas. Em Deus e nos nossos irmãos. O medo faz isso. O medo afasta nós da comunhão com os irmãos. Olha para o irmão e para a irmã. Não, eu não posso estar junto com ele ou falar que eu estou precisando dele ou dela. Porque senão, ou contar algo para me ajudar. Se eu estou passando alguma coisa, contar para outro irmão para me ajudar nesta caminhada. Tem medo. Amados, o medo faz nós afastarmos de Deus e dos irmãos, daqueles que o Senhor colocou, amados, para nós termos relacionamento, e para nós amarmos, e para nós dar suporte. E também, queridos, eles também nos dão suporte, porque cada palavra, muitas vezes, que eu ouço, amados, nos meus atendimentos, muitas vezes, eles se abrindo, e o Senhor falando comigo. Algo que eu fiz, que nem percebi. E o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração. Ouça que você está fazendo isso. O relacionamento nos ensina. O relacionamento nos alerta. O relacionamento nos faz amar a Deus, amados, e aos irmãos, para a glória do Senhor. Como foi falado aqui na palavra de Deus. Como que eu posso falar que amo a Deus e não amo o meu semelhante, não confio no meu semelhante, não ando com o meu semelhante, não choro com o meu semelhante? Queridos, nós temos que prestar atenção e parar de gritar para coisas que não vai nos ajudar, e saber que Deus assim mandou o Filho dele por amor, queridos. E Ele foi até a cruz, grande Deus, aleluia.
e mostrou para nós o grande amor que Ele teve pela humanidade. Escolheu eu e você, grande Deus, aleluia. Somos escolhidos por Deus para sim ministrar este amor que o Senhor colocou em nossos corações, na vida de outros também. E vemos, amados, o medo nos faz buscar a atenção do ser humano e a atenção daquilo que fazemos. Muitas vezes, queridos, nós queremos confete, muitas vezes, do irmão ou de um pastor, porque tem medo, porque não reconheceu ainda, queridos, que quem está em nós não tem medo. Quem está em nós venceu já barreiras. Quem está em nós não deixou nós órfãos, grande Deus, aleluia. Quem está em nós, amados, anda em novidade de vida, não fique nas mesmices, não fique olhando, aquele irmão tem defeito, aquele irmão não pode estar nessa posição, ou aquela irmã não pode, amados. Quem conhece é o Senhor. E nós temos que ajudar os irmãos a crescerem para a glória do Senhor. A coisa que eu mais fico feliz quando eu vejo, amados, a pessoa que eu discipulei cresceu mais que eu, já está muito mais na frente minha. Eu louvo a Deus, grande Deus e Pai, porque o amor foi plantado no coração deles. Essa é a marca do cristão. Não ficamos olhando para as coisas, queridos, que o adversário muitas vezes mescla. Ele é um mentiroso, que o adversário muitas vezes inventa para nos afastar do amor de Deus. Mas o Espírito do Senhor, que geme para com as nossas vidas, queridos, Ele fala, amado, conosco: eis, eu estou aqui. Não olha para as coisas que perecem. Muitas vezes, até Deus permite, queridos, para nós fazermos a diferença do amor de Deus e do amor fingido do mundo, que muitas vezes Satanás coloca ali para enganar, para chamar atenção, para ser parecido com Ele. Quantas pessoas, queridos, querem ser parecido com outros, querem ser parecido com o artista, quer vestir as mesmas vestes que eles vestem. Quantas pessoas, amados, olha, queridos, para a vida das pessoas, mas não olha para o interior, não olha o testemunho da pessoa, e quer seguir, e quer ser parecido. Mas, amados, nós temos que ser parecido com Jesus. Glória a Deus e Pai, é com Ele. E Ele espera isso de nós, através da consagração, através, amados, das orações, dos jejuns, através dos louvores. A barreira, amados, que são destruídos através dos louvores, das orações, das intercessões. É a arma mais poderosa que a igreja tem. Porque quando nós, amados, oramos e lemos a palavra, nós olhamos para nós olhamos para nós primeiro. O que eu estou fazendo para agradar a Deus, para consagrar a Deus? O que eu estou fazendo com o ministério que o Senhor confiou nas minhas mãos? Seja ministério, queridos, aqui na igreja, seja ministério no lar, como mãe, como pai, seja ministério na área secular, no trabalho, porque tudo o Senhor coloca em nossas mãos, tudo é de Deus, e quando Ele coloca, Ele quer olhar para nós, e lembrar da palavra que Ele escreveu, servo fiel, serva fiel. Eu poderia te dar muito mais, mas eu te dei pouco,
Porque eu quero ver multiplicar. Eu quero ver vocês andando em novidade de vida em mim e através de mim. Grande Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, isso é muito gratificante diante do Senhor, para a glória e para a honra do nome do Senhor. O medo supõe castigo, o que nos faz pensar que seremos punidos ou rejeitados se não agirmos de uma certa forma ou de uma certa maneira que muitas vezes a outra pessoa quer. Aí, para agradar, muitas vezes faz igual a outra pessoa, mas nós temos que buscar ser parecido com Jesus, para a glória dele mesmo. E aí, nós vamos atrair a outras pessoas para nós. Porque o Espírito de Deus que está em nós, e nós fazendo a vontade dele, vai atrair outras pessoas até as nossas vidas, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Queridos, isso é muito importante, e eu aprendi isso na consagração, deixando muitas vezes tudo, né, que não agradava a Deus. Porque eu recebi Jesus no coração, depois teve um processo em minha vida para tirar, né, o ódio, para tirar a rejeição, para tirar, amados, aquilo que não agradava a Deus. Houve um processo em minha vida. E hoje eu louvo a Deus, queridos. Quantas pessoas que eu encontro e fala para mim, eu nem lembro mais. Você lembra quando você me acompanhou, o conselho que você me deu? Você lembra quando você trabalhou comigo? E eu louvo a Deus, porque eu vejo que o Espírito Santo de Deus, Ele anda em novidade de vida para a glória e honra do nome do Senhor. Devemos todos os dias consagrar as nossas vidas, os nossos lares, os nossos filhos, biológicos ou espirituais, os nossos esposos, o nosso trabalho ao Senhor, para a glória de Deus, e sagrado o coração dEle. E Ele, sabe o que Ele faz, amados? Ele luta para nós sermos mais e mais abençoados, para a honra, para a glória e para o louvor do nome dEle. Queridos, isto é gratificante diante do Senhor. Quando o medo não é expulso pelo amor, ficamos presos em ciclos de ansiedade e desconfiança, o que pode prejudicar nossos relacionamentos e nossa saúde mental. A coisa que o adversário luta para nós olharmos para nós e acharmos que nós não somos amados. E acharmos que nós não somos amados nem por Deus e nem pelas pessoas. Queridos, ele luta. Ele muitas vezes lança seta na mente. Isso atrapalha aquele amor de Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós. Isso não leva as nossas vidas a andar em novidade de vida diante do Senhor, os nossos lares, para a glória do Deus vivo. Isso é muito importante, amados. Nós vemos, a palavra do Senhor fala, no versículo 19, nós amamos, no capítulo 4, versículo 19 de 1 João, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser que ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Nem nós sabemos quem é o pai da mentira. Mas, missionária Lúcia, tu veio pregar isso hoje. Ser cristão, amados, é um confronto. Ser cristão, queridos, é luta. Ser cristão, amados, é escolha de amar e amar, porque Ele
nos amou primeiro, grande Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele nos separou para uma grande obra na terra, para a glória do Senhor. Amados, aquele que não ama, é fácil em cultivar a indiferença à palavra de Deus. Aquele que não ama, eles não preocupa com a palavra de Deus. Meu pastor está pregando, outros estão pregando, não dá atenção. E nós vemos, queridos, esse é aquele que não ama. Aquele que não ama não lê a palavra. Aquele que não ama não frequenta cultos de orações. Aquele que não ama, amados, dá tanta desculpa para não estar nos cultos. Prefere ficar com o olhar, os ouvidos, mais nas coisas que não agrada a Deus. O que nos alimenta mais, todos os dias, nós temos que fazer esta reflexão em nossas vidas. O que nos alimenta mais, o que está nos alimentando mais, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus colocou em meu coração, é o ministério que Deus colocou nas minhas mãos, ou as outras coisas que vai perecer, ou as outras coisas que vai acabar, ou as outras coisas que não vai edificar. Amados, tenhamos mais tempo para Jesus do que para as redes sociais. Muitas vezes vem contaminar a nossa mente, o nosso relacionamento, a nossa saúde mental, as nossas emoções. Quantas pessoas tristes, sabendo que tem Ele no coração, sabendo que é templo do Senhor, e vive gritando, queridos, por coisas que não agradam a Deus. Aí a tristeza vem, a angústia vem, a perturbação na mente vem. Amados, nós vemos que o relacionamento com Deus tira tudo isso. Antes eu ficava com tanta vergonha de chegar assim diante dos irmãos, ou de chegar diante de uma pessoa. Imagine só de ministrar então. Meu Deus do céu, eu tinha pavor. Porque não tinha reconhecido ainda o amor de Deus. Porque não tinha reconhecido ainda que quem me escolheu foi Ele. Foi Jesus. E quando Ele escolhe, Ele garante a vitória, grande Deus e Pai. Como nós ouvimos aqui nos louvores. Amados, nós vencemos para a glória do Senhor. Esta é a arma do cristão, grande Deus, aleluia. Amados, eu louvo a Deus por a igreja que ouve a palavra do Senhor e pratica. Por uma igreja que anda em novidade de vida, porque o mundo é que está gemendo. O mundo está gemendo e o Senhor, o Espírito Santo de Deus ainda mais em nós, para nós olharmos para o mundo e levantar como guerreiros, como guerreiras valentes, que ama a Deus e ama aqueles que Deus amou e ama ainda, que é a imagem e semelhança dEle. Para a glória do Senhor. Mas eu não estou fazendo isso. Mas eu amo. Amados, nós amamos. Mas o Senhor, Ele nos alerta, porque nós não conhecemos o amanhã. Só Ele conhece. O amanhã nós não conhecemos aqui e agora, nem daqui a um minuto. Por isso Ele nos alerta todos os dias. Quando nós ouvimos, amados, ouvimos louvores, ouvimos ministrações, lemos a palavra de Deus, e Ele nos alerta. Olha, o amor tem que ser também para o seu semelhante, para a glória dEle. E vemos, queridos, que isso, quando nós não buscamos exercitar este amor, muitas vezes o adversário tenta colocar na nossa mente algo
que não agrada a Deus. Por isso, nós temos que estar buscando ao Senhor em consagração. Não é só nesse tempo de uma semana, mas é todos os dias das nossas vidas. Todos os dias o pecado vem, não vem bater na porta? Todos os dias vem, e nós temos que fazer uma escolha, todos os dias. Não, eu consagro ao Senhor. Não, eu já sei em quem eu tenho crido. Não, eu sei quem morreu por mim por amor. Não, este amor está em mim, e vai ser também através de mim, para a glória do Senhor. Todos os dias nós temos que rejeitar, porque todos os dias o pecado vem em nossas vidas. Amados, aquele que não ama, nós vemos que é fácil cultivar a indiferença da palavra de Deus. Cultivando, é mais fácil cultivar o ódio, ao invés do amor. Mas uma coisa é fato, Deus diz na palavra, para nós amarmos a justiça, queridos, e odiar a iniquidade. E Ele fala assim: quem faz isso, que ama a justiça, que ajuda o teu semelhante? Amados, nós vemos que Deus, Ele unge. A palavra fala que Deus te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Fala lá em Hebreus 1:9. Então, Ele nos unge com óleo de alegria, para que nós possamos caminhar, amados, alegremente em Cristo Jesus, juntos, queridos, com os nossos irmãos, e mostrando este amor ao mundo, para a nossa edificação e para a edificação de muitos, e para a glória do Senhor. E vemos que esta alegria, né, está no coração de Deus. E quando nós temos essa alegria, vem uma força tremenda para nós. O gigante se torna uma formiga, porque nós estamos olhando para Ele, para Cristo Jesus. Nós vemos em 1 Coríntios 13, no capítulo 13, versículo 6, fala que o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Porque Ele é a verdade. Nós ouvimos aqui, né, no louvor, falando que Ele é a verdade. Queridos, isso é tremendo. E essa verdade é amor, essa verdade é paz, essa verdade é alegria, essa verdade, amados, tem que gritar nos nossos corações e através de nós para a glória dEle e para a alegria do Senhor. Por quê, queridos? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Amados, Ele se alegra quando nós damos o passo, quando nós não ficamos olhando para as circunstâncias, quando nós não ficamos olhando, queridos, para imitar a outros, mas olhar para Jesus, grande Deus, aleluia. Ele se alegra para a glória dEle mesmo. A Bíblia nos fala que o amor está ligado à ação, à dor do próximo e às suas necessidades. Isso é amor. O amor está ligado a isso. A dor do nosso próximo e as suas necessidades. Vemos que aqui também, no livro de João, amados, nós vemos que nessas cartas ele disse assim, no capítulo 3, no versículo 17 ao 18, está escrito: se alguém tiver, eu creio que todos já leram essa palavra, mas, amados, nós temos que inculcar em nossos corações e em nossa mente. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo o seu irmão em necessidade, e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E ele fala para nós tão carinhosamente: filhinhos, filhinhos, ecoa, tem que ecoar em nossos corações que amor que João tinha
por aqueles que Ele gerou em Cristo Jesus. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em ação e em verdade. Em ação, aqueles que estão ligados no Senhor, eles agem. Em ação, ajudando o próximo. Em ação, chorando com o próximo. Em ação, orando com o próximo. Em ação, ou melhor, visitando o próximo. Em ação, amados, estendendo as mãos para o próximo, para a glória do Senhor. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor, amados, que Deus espera da tua igreja. E eu creio que esta igreja faz isso, porque esta igreja está crescendo, andando em novidade de vida. Grande Deus, aleluia. Olha para o teu irmão e declara: eu ando em novidade de vida, em amor. Grande Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Amados, isso é muito importante quando nós declaramos isso. E o Senhor fala para nós, querido, não amarmos de palavras nem de língua, mas em ação e em verdade. E vemos que amar em palavra é muito mais fácil do que amar em ações. Quando amamos em ação, escolhemos a caminhar de lado a lado, né, mostrando o amor de Deus para os irmãos. Mostrando que Ele está em nós e através das nossas vidas, para a glória dEle mesmo. Né? Amar em palavras é fácil, muitas vezes. Fala que faz, mas não faz. Fala que dá, mas não dá. Né? Fala que vai fazer isso ou aquilo, mas não faz. Amados, nós vemos. A unção de Deus está grande aqui. Estou transpirando, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E nós vemos que o Senhor quer que nós agimos para a glória dEle mesmo, mas não só na palavra. Vemos que no Evangelho de Jesus, que escreveu João, no capítulo 14, queridos, versículo 5, diz assim: se me amas, vai guardar os meus mandamentos. Queridos, se nós amamos, nós vamos guardar os mandamentos do Senhor. Nós vamos guardar aquilo que o Senhor colocou para nós, amados. Executar, fazer em nós o melhor, e através de nós vamos fazer algo novo todos os dias. Da mesma maneira que todos os dias o adversário bate na nossa porta, na porta do nosso coração, ele bate. Porque é escolha todos os dias. E todos os dias, todos os segundos, e todos os dias, o Espírito Santo de Deus está falando para nós: eis aí, é assim que eu quero, porque é assim que é o meu amor, assim que é o amor do Pai. E vemos que aqui ele diz assim, em João, no capítulo 14, versículo 15, diz assim: se me amas, guardas os meus mandamentos. E no versículo 21 ao 22 fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa linda. Eu também o amarei, aquele que me ama. Eu vou manifestar a Ele. Eu vou manifestar a igreja minha, porque me ama. Que coisa linda. Quando Ele manifesta em nós, nós temos algo novo para dar. Quando Ele manifesta em nós, amados, nós temos alegria do Espírito de Deus. Quando Ele manifesta em nós, amados, estendemos as nossas mãos para o nosso semelhante. Entendemos, amada, a dor do outro. Isso é o manifestar de Deus em nós, na vida da igreja dEle. Porque ama a Deus. Aquele que me ama. Amados, o Senhor falou aquele. Nem todos amam. Nem todos o amor de Cristo manifesta em outras pessoas.
Mas a igreja do Senhor precisa lutar para isso, para a glória e para a honra do nome dEle. E nós vemos, o nosso grito é contra o pecado. O nosso grito é mostrar ao mundo que nós amamos, para a glória de Deus. Querido, mas nós que somos luz do mundo e sal da terra, não podemos amoldar aos padrões da sociedade ou deste mundo, mas buscar o que preenche a nossa alma ao padrão proposto da palavra de Deus. Nós temos que buscar isso, aquilo que preenche a nossa alma. Mas eu já busco, que coisa mais linda, a consagração. Lembrar que nós precisamos consagrar. Isso é o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ou melhor, lembrando que nós precisamos mais e mais consagrar a Ele. Para que o mundo veja que nós o amamos, para a glória dEle mesmo. E vemos, amados, que nós não podemos ser parecido com este mundo. E vemos no Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus 22 e 37, disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. É isso que Ele quer das nossas vidas. Ele quer a nossa alma, o nosso entendimento, amados, daquilo que Ele quer para nós. O coração voltado a Ele, para a glória dEle. Vemos, amados, que o Senhor nos alerta, queridos, falando desta maneira com as nossas vidas. E no versículo 38 ele diz: este é o grande e primeiro mandamento. É o grande e primeiro mandamento. No versículo, queridos, 39, ele diz: o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é difícil. Nós temos que lutar para isso. Nós temos que lutar. Quando o próximo pisa no nosso pé, dá vontade de chutar o balde, mas nós lembramos do amor de Cristo. Não, eu preciso amar. Quando cônjuges falam alguma coisa que não agrada a esposa, muitas vezes quer responder, queridos, à altura, mas tem que pensar: não, eu aprendi a amar. Emenai me fai, deconstinei. Jesus maravilhoso. Ou vice-versa. Ou quando no lar, o lar não está como. Muitas vezes eu quero. Não, mas eu ouvi sobre o amor. Eu aprendi a amar. Eu vou vencer essa. Nós vamos vencer essa. Porque tudo começa dentro de casa. Tudo começa no lar, não começa lá fora. Não começa na igreja. Tudo começa no lar. E nós consagramos as nossas vidas para nós rendermos culto a Deus. Para nós chegarmos aqui e falar para o Senhor: Senhor, eu rendo culto a Ti. Porque o culto começa no lar. Para a glória do Senhor. O amor começa no lar. Isso é tremendo. Isso é glorioso da parte do Senhor. Porque se o lar não for unido, na igreja não vai. Por isso que nós temos que lutar. É luta, é confronto. É luta contra as trevas. E quando nós levantamos, queridos, Deus, Ele nos dá a vitória. Porque nós levantamos, nós olhamos, não olhamos para o problema, mas olhamos para o amor de Deus. Porque Deus ama esta vida como ama a mim. Ele é o meu próximo, ela é próxima minha. E nós vemos
que isso está no coração de Deus. Este é o grande e primeiro mandamento, queridos. E o segundo é semelhante a este: amar o próximo. Não é fácil. Nós temos que lutar com os gritos satânicos do mundo, com o achômetro do mundo. Nós temos que lutar. O amor, amados, lança fora tudo isso. Lança fora o medo. Lança fora a rejeição. Muitas vezes, não vou falar porque ele não vai aceitar. Se existir amor, o amor vai transformar. Só o amor transforma. Um ao outro transforma vidas. Para a glória do Senhor. E nós vemos, amados, o nosso grito tem que ser contra as vontades de Satanás. Mas, amados, o nosso louvor precisa ser para Deus. Grito de louvor, grito de oração, grito de intercessão, gritos, amados, de rogos, de súplicas, que o Senhor não resiste, Deus não resiste um coração contristado para a glória dEle mesmo. E eu creio, amados, que esta igreja, a igreja que está orando, buscando a consagração, buscando a mudança, a cada dia, queridos, eu creio que a porta aberta está para a glória do Senhor, que é um novo tempo para as nossas vidas, para a vida da igreja. Quando o mundo, nós olhamos, está em caos, mas a igreja está de pé. O Senhor vai fazer diferença neste mundo, é através da igreja dEle, para a glória dEle mesmo. E vemos, queridos, o amor, amados, ele não tem ciúme. O amor, ele não arde em ciúme. A Bíblia fala, aqui em 1 Coríntios 13, 4, ele não tem ciúme do próximo, ele olha para o próximo, quando o próximo está crescendo, oh, glória a Deus, aleluia, olha esta vida como está, é alegria em nossos corações, de ver, amados, que mais uma vez Satanás foi vencido, para a glória do Senhor, por amor. O amor não arde em ciúmes, a palavra fala em 1 Coríntios 13, 4. O amor não arde em ciúmes, não se vangloria, não se exalta, não se ensoberbece, não se mostra superior ao outro. Isso é o amor. Quando nós olhamos para o outro está crescendo naquilo que o Senhor colocou nas mãos, seja na área espiritual ou secular ou no lar. Isso é uma alegria. O amor, ele não tem ciúme, ele não quer tomar o lugar do outro, ele não quer, queridos, que a outra pessoa não cresça. Ele se alegra quando o outro está prosperando para a glória do Senhor. Esse é o amor do Pai. Esse é o grito, amados, que ofusca o mundo. Não ter ciúme, porque o amor, ele não arde em ciúme. Amados, nós vemos que o mundo, ele coloca mentiras, muitas vezes, na mente do ser humano, daquele que não conhece ao Senhor. A conclusão de tudo, nós vemos, queridos, que o mundo fala uma mentira com tanta convicção, que o amor acaba, que o amor morre. Isso é mentira de Satanás. Porque a Bíblia, amados, nos revela que o amor nunca acaba, para a glória dEle. Ele nunca acaba, esse amor que veio de Deus. A Bíblia nos garante isso, em 1 Coríntios 13, 8, que o amor jamais acaba. E quando buscamos, amados, o que preenche, quando buscamos aquilo que preenche, que é o amor do Pai,
pela palavra de Deus, temos a certeza e a convicção que este amor passa deste mundo para a eternidade e jamais acaba, para a glória de Deus. Nós vemos que o mundo fala essa mentira, acabou o amor entre famílias, entre cônjuges. Não, não acaba, porque veio do Pai, porque veio de Deus, porque veio dos céus e Ele colocou no coração da igreja, em nossos corações, para a glória dEle mesmo. Ele vence este amor, amados. Ele vence todo medo em qualquer circunstância, para a glória do Senhor. Queridos, isso é muito importante. Até aqui o Senhor colocou em meu coração para trazer esta mensagem. O Senhor falou comigo primeiro. Queridos, o Senhor, Ele fala conosco para nós, queridos, estar ligados no amor do Pai e ligados, amados, neste amor que o Senhor colocou em nossos corações para outras pessoas também. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Amém? Em qualquer circunstância. Vamos ficar em pé? Até aqui, o Senhor deu essa palavra para a glória de Deus, para a edificação das nossas vidas, para nós lembrarmos, queridos, que sempre, sempre nós devemos estar, amados, nos santificando ao Senhor, consagrando ao Senhor, deixando, amados, aquilo que não agrada a Deus e escolhendo, queridos, amar, para a glória dEle mesmo, escolhendo amar. Amém? Graças a Deus. Vamos fazer assim com as mãos. O Senhor mostrou hoje aqui algumas pessoas tristes, mas o Senhor diz assim: olha, é tempo de algo novo acontecer em tua vida. Aquilo que tu pediu nesta consagração, creia tão somente, que antes de findar, tu vai receber aquilo que tu colocou diante de Deus. Amém? E essas mãos que estão diante do Senhor. O Senhor vai colocar provisão e portas abertas para a glória dEle mesmo. E uma unção de capacitação para amar e amar e amar. Amém? Graças a Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, te engrandecemos, ó Espírito de Deus, te agradecemos, Pai. Senhor, por este, Senhor amado, tema, Senhor, por esta semana, Senhor, que tu deste, ó Pai amado, que tu colocou no corações dos teus filhos, Pai, do pastor Guilherme, Pai amado, Senhor, para trazer, Senhor, para a igreja, Pai, para sim, Espírito Santo do Senhor, fortalecer mais e mais em amor, em nome do teu Filho. Eis aqui, Senhor, a vida da tua igreja, em o nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo do Senhor. Tu és aquele, Pai, que é, Senhor amado, o nosso provedor, em nome de Jesus Cristo. Eis aqui, Senhor, em nome do teu Filho, Pai, derrama, Senhor, na vida, Senhor, desta igreja, uma unção de capacitação, em o nome de Jesus Cristo, na área ministerial, Pai, na área física, saúde, em nome do teu Filho amado, na área emocional, Pai, saúde emocional, saúde física, em o nome de Jesus Cristo, Senhor amado, para o louvor da tua glória. Sabemos, Senhor, que cada um que fez esse propósito contigo, Pai, em o nome de Jesus Cristo, Pai, tu não despede os teus vazios, e eis aí, Senhor, a cada mão, Senhor amado, estendida para ti, Pai Santo. Nós sabemos que tu não resiste, tu mostraste este momento, Pai, em o nome de Jesus Cristo,
Entra, Senhor, mais e mais na área financeira, na área profissional. Tu abriste as portas nesta noite, Pai, em nome do Teu Filho, através, Senhor amado, do Teu louvor, Pai. Senhor amado, Tu disseste sobre porta e Tu mostrastes portas abertas, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Eis aí, Senhor, entra abrindo porta mais e mais, em o nome de Jesus Cristo. Ó Espírito de Deus, em Teu nome, Senhor, é que nós oramos. Senhor, nós Te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho, na área, Pai, profissional, adentra, Senhor, da sabedoria, dê entendimento, Pai, de tudo que vier nas mãos, Senhor, dos Teus filhos, em o nome de Jesus Cristo. Amado da nossa alma, sabemos que Tu estás aqui, Tu passeia em nosso meio, em o nome de Jesus Cristo nós Te pedimos, ó Pai, entra no seio familiar mais e mais, em o nome de Jesus, sustentando na força do Seu poder, em nome do Teu Filho amado, visitando a cada lar aqui representado, em nome de Jesus, amado, Senhor, Espírito de Deus, e trazendo, Senhor amado, a Tua, Senhor, proteção, a Tua alegria, Pai, a Tua paz, Senhor, o Teu refrigério, ó Pai Santo, em o nome de Jesus Cristo, amado da nossa alma, nós oramos, Pai, e Te pedimos mais e mais, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a Tua unção, Senhor, de capacitação, de tudo que Tu confiou, Senhor, para a vida da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, venha, Senhor, se multiplicar para a honra e para a glória do Teu nome. Senhor, nós oramos, Pai, e já Te agradecemos, em o nome de Jesus Cristo, crendo, Jesus querido, no Teu amor maior, ó Pai, em nome de Jesus, que o amor, ele desfaz todas as barreiras, em nome de Jesus Cristo, que o amor, Senhor, vence, ó Pai Santo, em nome de Jesus, tudo aquilo que não provém de Ti, e o amor, ó Pai, traz alegria e paz e segurança e confiabilidade, Pai, em Ti, Senhor amado, e também no próximo, que muitas vezes Tu coloca, Senhor, junto de nós. Nós oramos, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, Senhor, e abençoamos, Senhor amado, em nome de Jesus, o Teu povo. Amém e amém. Amém? Graças a Deus, aleluia. Deus abençoe a todos.